Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, neste capítulo, Paulo dá seu testemunho diante da multidão em Jerusalém. Ele conta a sua história de conversão como perseguidor da igreja, transformado em apóstolo de Cristo. Esse capítulo nos mostra a força do testemunho pessoal, o poder do encontro com Jesus e a coragem de proclamar o Evangelho mesmo diante da oposição. Fique comigo até o final deste vídeo, pois você vai aprender como sua própria história pode ser usada por Deus para transformar muitas vidas. Meus senhores, irmãos e pais, escutem o que eu vou dizer a vocês em minha defesa. Quando o ouviram falar em hebraico, eles ficaram mais quietos ainda. Então Paulo disse: Eu sou judeu, nascido em Tarso, na região da Cilícia, mas fui criado aqui, em Jerusalém, como aluno de Gamaliel. Fui educado muito rigorosamente dentro da lei dos nossos antepassados. Eu era muito dedicado a Deus, como todos vocês aqui também são. Persegui os que seguiam este caminho e fiz com que alguns fossem condenados à morte. Prendi homens e mulheres e os joguei na cadeia. O grande sacerdote e todo o conselho superior podem provar que estou dizendo a verdade, pois eu recebi cartas deles, escritas para os irmãos judeus que moram em Damasco. E fui até lá para prender os seguidores deste caminho e trazê-los presos, concorrentes a Jerusalém, a fim de serem castigados. E Paulo continuou: Eu estava viajando, já perto de Damasco, e era mais ou menos meio-dia. De repente, uma forte luz que vinha do céu brilhou em volta de mim. Eu caí no chão e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Então eu perguntei: Quem é o Senhor? Eu sou Jesus de Nazaré, aquele que você persegue, respondeu ele. Os homens que viajavam comigo viram a luz, porém não ouviram a voz de quem falava comigo. Eu perguntei: Senhor, o que devo fazer? E o Senhor respondeu: Levante-se e entre na cidade de Damasco. Ali, alguém vai lhe dizer tudo o que Deus quer que você faça. Aquela luz brilhante tinha me deixado cego. Por isso, os meus companheiros me pegaram pela mão e me levaram até Damasco. Havia ali um homem chamado Ananias. Ele era religioso, obedecia à nossa lei e todos os judeus que moravam em Damasco o respeitavam. Esse homem veio me procurar, chegou perto de mim e disse: Irmão Saulo, veja de novo. No mesmo instante, comecei a ver de novo e olhei para ele. Então ele disse: Saulo, o Deus dos nossos antepassados escolheu você para conhecer a vontade dele, para ver o seu bom servo e para ouvir o servo falar com você pessoalmente. Pois você será testemunha dele, para dizer a todos aquilo que você tem visto e ouvido. E agora não espere mais. Levante-se, peça a ajuda do Senhor e seja batizado, e os seus pecados serão perdoados. E Paulo terminou dizendo: Então eu voltei para Jerusalém. Quando estava orando no templo, tive uma visão. Vi o Senhor e ele me disse: Saia depressa de Jerusalém, porque as pessoas daqui não aceitarão o que você vai dizer a meu respeito. Eu respondi: Senhor, eles sabem muito bem que eu ia às sinagogas e prendia os que criam em ti e batia neles. Quando estavam matando Estevão, eu falava a respeito de ti. Ó Senhor, eu estava ali, concordando com aquele crime, e até tomei conta das capas dos assassinos dele. Aí o Senhor disse: Vá,
pois eu vou enviá-lo para bem longe. Vou enviá-lo aos não-judeus. A multidão ficou ouvindo Paulo até que ele disse isso. Mas aí eles começaram a gritar com toda a força: matem esse homem, ele não merece viver. Eles gritavam, sacudiam as capas no ar e jogavam poeira para cima. Então, o comandante mandou que os seus soldados levassem Paulo para dentro da fortaleza. Mandou também que o chicoteassem para que ele contasse porque a multidão estava gritando contra ele. Porém, quando estavam amarrando para chicoteá-lo, Paulo perguntou ao oficial romano que estava perto dele: será que vocês têm o direito de chicotear um cidadão romano, especialmente um que não foi condenado por nenhum crime? Quando o oficial ouviu isso, foi falar com o comandante e disse: o que é que o senhor vai fazer? Aquele homem é cidadão romano. Então, o comandante foi falar com Paulo e perguntou: me diga uma coisa, você é mesmo cidadão romano? Sou, respondeu Paulo. Aí o comandante disse: eu também sou, e isso me custou muito dinheiro. Paulo respondeu: pois eu sou cidadão romano de nascimento. Imediatamente, os homens que iam chicoteá-lo recuaram, e o próprio comandante ficou com medo ao saber que Paulo era cidadão romano e ele tinha mandado amarrá-lo. O comandante queria saber, com certeza, porque os judeus estavam acusando Paulo. Então, no dia seguinte, mandou que tirassem as correntes que o prendiam e ordenou que os chefes dos sacerdotes e todo o conselho superior se reunissem. Depois, mandou que trouxessem Paulo e o colocassem em frente deles. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Atos, capítulo 22, versículos do 1 ao 2. Paulo pede atenção. Paulo inicia chamando o povo de irmãos e pais, demonstrando respeito. Ao falar em língua hebraica, ele ganha ainda mais atenção e silêncio. Para evangelizar, precisamos falar com amor e na linguagem que as pessoas compreendem. Atos, capítulo 22, versículos do 3 ao 5. A vida de Paulo antes da conversão. Ele explica a sua formação sob Gamaliel e o seu zelo pela lei, inclusive perseguindo os cristãos. Deus, ele pode transformar até o maior perseguidor em pregador. A nossa história, inclusive erros, pode ser usada para a glória de Deus. Atos, capítulo 22, versículos do 6 ao 11. O encontro com Cristo. Na estrada de Damasco, Paulo vê a luz e ouve a voz de Jesus. Ele fica cego até receber instruções. A verdadeira conversão, ela começa quando temos um encontro pessoal com Jesus. Atos, capítulo 22, versículos do 12 ao 16. O ministério de Paulo é confirmado. Ananias o visita, devolve-lhe a visão e confirma a sua missão, ser testemunha diante de todos. Paulo é batizado para lavar os seus pecados. Precisamos de irmãos na fé para nos fortalecer. O batismo é essencial para iniciar a vida nova em Cristo. Atos, capítulo 22, versículos do 17 ao 21. A missão aos gentios. Em oração, no templo, Paulo recebe de Jesus a ordem de anunciar aos povos de longe, não apenas em Jerusalém. O Evangelho, ele é universal. Devemos sair da nossa zona de conforto e alcançar todos com a palavra de Deus. Atos, capítulo 22, versículos do 22 ao 29.
o povo se revolta, mas Paulo usa sua cidadania. A multidão se enfurece quando ele fala dos gentios. Paulo é protegido da tortura ao revelar que é cidadão romano. Deus, ele nos dá meios e recursos, como Paulo teve a cidadania, para continuarmos a missão. Precisamos usá-los com sabedoria. Atos capítulo 22, versículo 30. Paulo diante do Sinédrio. O comandante o apresenta ao Sinédrio para esclarecer as acusações, mais uma oportunidade de Paulo testemunhar Cristo. Cada situação difícil pode ser transformada em palco para anunciar Jesus. Meus irmãos, Atos capítulo 22 nos ensina que o nosso testemunho pessoal é uma poderosa ferramenta de evangelização. Deus, ele pode transformar qualquer história para a sua glória. Precisamos obedecer ao chamado de Jesus, mesmo diante da rejeição. E a fé exige coragem, ação e perseverança. E se essa palavra falou ao seu coração, inscreva-se agora mesmo aqui no canal, ative o sininho e siga comigo, capítulo por capítulo. E escreva aqui abaixo, nos comentários: Senhor, usa a minha história para evangelizar. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa ser fortalecido na fé. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nos vemos no próximo vídeo.